Alô, pessoal, amigos e amigas, estamos juntos para mais um pós-jogo aqui do Conversa de Torcedor para vocês e que estão aí ligados na programação aqui do Conversa de Torcedor pelo YouTube. E falando desse pós-jogo especial, de uma maneira diferente, para vocês que estão aqui acompanhando nessa quinta rodada do Campeonato Brasileiro, falaremos aqui do Fluminense, que empatou com o Atlético do Atlético Mineiro, né? Inclusive, falando também sobre o Flamengo, que empatou também contra o Bragantino, e as derrotas do Vasco e do Botafogo, que nós vamos comentar a partir de agora para vocês. Então, meus amigos, fiquem ligados aí que nós vamos estar comentando aqui no nosso programa para vocês. Mas antes disso, já se inscreveu no nosso canal do YouTube? Ainda não? Então se inscreva no canal do YouTube, compartilhando os nossos vídeos, deixando aquele like que ajude mais o nosso crescimento do canal do YouTube, também fortalecendo nosso trabalho e também acompanhando pelas redes sociais do nosso Conversa de Torcedor. E não esquecendo de nos acompanhar terça e quintas-feiras, às 18 horas, aqui do nosso canal no YouTube, do nosso Conversa de Torcedor Notícias, e além de acompanhar o nosso canal do YouTube, né, do Conversa de Torcedor Notícias, terça e quintas-feiras, sempre a partir das 18 horas, o nosso programa ao vivo de todo sábado às 11 da manhã pela rádio Nossa Senhora de Copacabana, 98.7 FM, a onda que chega ao seu coração, acompanhando pelas redes sociais, no YouTube do Conversa de Torcedor, também acompanhando pelo site radioNSC.com, pela Rádio.net, também acompanhando pela Dial 98.7 FM, para você que está acompanhando aqui no nosso trabalho, tá certo? E vamos falar aqui, pessoal, falando sobre os jogos que aconteceram nessa rodada número 5 do Campeonato Brasileiro. Falando do Fluminense, né? O Fluminense está na 16ª colocação do Campeonato Brasileiro, o Atlético está na 4ª colocação do Campeonato Nacional. Tivemos aí um jogo importante, um jogo importantíssimo, lá em Cariacica, no Espírito Santo. O jogo que aconteceu, 2-2, né? Um jogo que aconteceu, um jogaço, né? Movimentadíssimo, né? Com os gols aí do Cano e do Renato Augusto para o Fluminense, e o Vargas fez os 2 gols para a equipe do Atlético. Então vamos aqui falar do primeiro tempo, inclusive, o primeiro tempo do jogo lá, no estádio Kleber Andrade, né, o Fluminense saiu com a vantagem com menos de 5 minutos de jogo, após uma boa jogada pela direita entre o Douglas Costa e o Marquinhos, e por sinal, o Marquinhos foi um dos destaques da partida do jogo contra o Atlético. E aí o que acontece? O que acontece que a gente tem que falar aqui? E de um detalhe muito importante, em que o camisa 77 foi um dos destaques da primeira etapa, causou 2 de cabeça para o jogador Arana, né? E com o gol no início tranquilizou o tricolor, que foi superior na maior parte do tempo, do primeiro tempo. E, no entanto, nos últimos 10 minutos, o Atlético, né, reagiu e rodou a área adversária para conseguir levar perigo ao goleiro Fábio, né? E no início da segunda etapa de jogo, né, o Atlético Mineiro voltou a rondar, voltou com a outra cara, melhor dizendo aí, para o jogo do segundo tempo, na segunda etapa, né, que teve para o Atlético uma outra cara, mais presença de campo, né, presença no ataque, com o Atlético teve uma boa chance com o Paulinho, que o Fábio fez uma boa defesa, a equipe mineira estava bem melhor, né, o lance que o Everson errou a saída de bola, e o Alexander aproveitou e deu um belo passe para o Renato Augusto, né, ampliar para o Fluminense, e ainda os dois haviam acabado de entrar na partida, né, para a equipe do Fluminense, e uma nova etapa de trocas, né, a nova rodada de trocas, de substituições, mudou o jogo, né, antes disso, o Hulk e o Cano perderam seus gols, né, perderam boas oportunidades, um de cada lado, né. Mas falando aqui sobre as substituições aí, que o Atlético mudou nessa situação, mudou a situação na partida, e o Atlético empatou com 2 gols do Vargas, né? Substituiu o Hulk na segunda etapa. Tivemos aí os lances dele, né? Primeiro aos 27, com o Igor Gomes entrando também na partida, que precisaram
de 20 segundos para conseguir o gol do Atlético, né, que diminuiu a vantagem. Uma organização no campo do time do Atlético, né, a jogador pegou o gol, marcado pelo chileno, e aos 33, né, o Vargas se antecipou para marcar, se antecipando da marcação do Felipe Andrade e cabeceou no fundo da rede do goleiro Fábio, igualando a partida, né, e que o time do Atlético está na 4ª colocação do Campeonato Brasileiro, né, com 9 pontos, e com 5 pontos ganhos na 16ª colocação, o time do Atlético, ou melhor dizendo, do Fluminense, melhor dizendo aí, na 16ª colocação, que vai encarar contra a equipe do São Paulo no Morumbi na próxima segunda-feira, e o Atlético, que enfrentaria o Grêmio no próximo sábado pelo Campeonato Brasileiro, foi adiado por conta da calamidade que aconteceu aí lá no Rio Grande do Sul, das fortes chuvas que aconteceu lá no Rio Grande do Sul, tá certo? E uma nota triste, né, que aconteceu no jogo, né, as torcidas organizadas de Fluminense e Atlético Mineiro, né, tiveram uma grande confusão, né, que a torcida organizada do Atlético tentou roubar a faixa de uma torcida tricolor, né, e um torcedor ficou ferido, foi levado ao hospital, mas está consciente. Então, nesse detalhe aí também. E também de uma bronca do Felipe Melo, inclusive, sobre a arbitragem, né, que o João Textor tem razão, que dá para entender que há manipulação de resultados no futebol, né, no futebol do Brasil. Então, esse detalhe aí tá dando muito o que falar aí. Então, meus amigos, o que nós estamos vendo aí que tudo tá acontecendo de uma maneira que pode acontecer aí, né, que até no Campeonato Brasileiro tá dando muito o que falar sobre esse assunto importante dentro do espaço, dentro do Campeonato Brasileiro, inclusive, que tá tendo muitos erros de arbitragem e que nós estamos vendo aí nessa situação dentro do espaço, né, de muitos erros da arbitragem, também de tomar decisões, né, inclusive no VAR, inclusive, então está sendo muito complicada para o futebol do Brasil. Então vamos ver o que vai acontecer aí nessas situações. Também, no jogo contra o Colo-Colo, nesta quinta-feira, o Fluminense enfrentará contra os donos da casa, lá em Santiago, pela Libertadores da América, precisando da vitória, e um jogo complicado nessa fase da Libertadores da América. E vamos falar aqui também sobre a situação do Flamengo, que empatou aí, por falar em VAR, em hábito de vídeo também, que a gente tenha falado sobre isso aí também. Vamos falar aqui sobre o Flamengo e Bragantino, que não faltou aqui reclamação por conta da arbitragem, mas também teve jogo movimentado também, né? 1-1, o jogo que aconteceu lá em Bragança Paulista, o gol do Pedro Henrique para o Bragantino, o gol do Flamengo com gol marcado pelo Bruno Henrique, que gerou muita reclamação com a arbitragem, inclusive aí também. E teve bolas no travessão, inclusive, que temos aí para falar muito sobre isso, né? Que foi um jogo muito movimentado, de uma maneira ofensiva, né? Com direito à atuação do VAR, bolas no travessão, enfim, e polêmicas. É aí que nós vamos estar falando sobre isso. Então, falando do jogo, no primeiro tempo, no qual levou a melhor quem teve paciência, organização, né? Para trabalhar sobre isso aí, em que, a julgar pelos minutos iniciais de jogo, até parecia que o Flamengo, né, em que com uma postura vertical, mais vertical, com um jogo mais dentro, poderia levar perigos, né, ao gol do goleiro Creyton, mas de pura enganação, porque o time do Bragantino, o passar do tempo do jogo, né, subiu de marcação, chamou as rédeas para si no jogo, já era melhor no jogo por conta, depois aí quando o árbitro expulsou o Luan Cândido por falta em Dela Cruz, né, até ser avisado pelo VAR de falta do próprio uruguaio sobre o Pedro Henrique no início do lance, que gerou reclamação dos jogadores e também da comissão técnica e diretoria do Flamengo. Isso foi a primeira reclamação da noite. Cartão anulado, e o castigo veio para os rubro-negros, que viram o Pedro Henrique, o próprio Pedro Henrique, abrir a contagem no jogo do Macumulante Escanteio, fazendo 1-0. E aí o Tite colocando aí o Igor Jesus, ou melhor dizendo, tirando o Igor Jesus e entrando com o Luiz Araújo, mas no primeiro tempo teve a superioridade do Bragantino no jogo que aconteceu lá em Bragança Paulista. Já o Flamengo voltou melhor no intervalo,
já nos primeiros 3 minutos de partida, ou melhor, 3 minutos, né? Primeiros 3 minutos tinham criado mais chances do que em todo o primeiro tempo, né? Em escapadas de Bruno Henrique e o do De La Cruz. De La Cruz e Bruno Henrique das escapadas dos dois, né? O Pedro passou a sair mais da área, deixando aí o espaço para ser atacado por quem vinha de trás, né? Foi assim que o próprio centroavante serviu para o Uruguai para avançar de um contragolpe, né? E chutar forte no travessão. E a resposta do Bragantino foi do Eric Ramírez também, de uma jogada que ele também, de um chute aí no travessão também. Mas o Flamengo foi o senhor da partida e com destaque para o duelo entre Bruno Henrique e Creyton, né? O goleiro do Bragantino levou melhor em 2 lances, duas divididas, ainda fez uma defesa espetacular em finalização de cabeça, mas o De La Cruz também foi espetacular na assistência para o Bruno Henrique aos 33 minutos e só deixou o atacante para tocar por baixo do goleiro, né? Do goleiro e empatar o jogo. E ficou aberto de lá e cá, mas o Flamengo se aproximou mais da virada, né? E o Pedro Henrique evitou o certo de Lohan, o gol certo em jogada ao qual do Tite pediu pênalti em Vitinho e Luiz Araújo, não foi marcado aos 54, que foi uma grande reclamação também aí por parte dos flamenguistas, né? Em que teve aí, após o apito final do jogo, a reclamação continuou, né? O Bruno Spindel reclamando sobre, né, afirmando que o clube está sendo prejudicado nesse início do campeonato. E outro detalhe também foi do zagueiro Léo Ortiz, né? De volta ao Bragantino depois de atuar para a equipe durante 5 anos, né? Que toda vez que ele pegava na bola foi vaiado pela torcida, né? Lógico, por conta disso aí, né? É ídolo é ídolo, né? Da torcida do Bragantino, mas estava pelo lado do Flamengo agora, tendo aí a situação, mas teve ali o desejo de sair do time, né? Para atuar na equipe do Flamengo. Então temos aí o Léo Ortiz. Então o Flamengo vai jogar contra a equipe do time do Corinthians, contra o Corinthians às 4 horas da tarde, no próximo sábado, 4 horas da tarde, e na Fonte Nova, Bahia e Bragantino às 8h30. E na Copa Libertadores, o Flamengo vai encarar o Bragantino, o Flamengo vai encarar o Palestino lá em Coquimbo hoje, a partir das 9 horas da noite, daqui a pouquinho para a Libertadores da América, e na quinta o Bragantino enfrenta o Racing da Argentina pela Sul-Americana. Então vamos ver o que pode acontecer aí nesse momento aí que a gente vai ver aí o Flamengo jogar e também esperar que o Flamengo esteja, né, jogando mais para frente, né, que é importante de não ficar na defesa e segurar o resultado, né, que é muito importante de fazer gols e garantir o resultado para jogar no Maracanã e conquistar a sua classificação dentro do Maracanã na Copa Libertadores. Então vamos ver o que vai acontecer com o Flamengo, o técnico Tite, que a torcida do Flamengo tá aí reclamando do Tite por conta da teimosia dele, né? Que é a coisa as coisas que estão acontecendo no Flamengo que nós vamos estar vendo nesses próximos jogos, melhor dizendo, do Flamengo nos campeonatos no campeonato da Libertadores, na Libertadores e também do Campeonato Brasileiro de Futebol. Amigos, aliás, né, tivemos aí a classificação aí, o time do Flamengo está na 7ª colocação no Campeonato Brasileiro com 8 pontos e o Bragantino na 5ª colocação com 9 pontos ganhos. Mas vamos falar aqui, pessoal, sobre o Atlético Paranaense contra o Vasco da Gama. O Vasco com a 4ª derrota seguida do time do Campeonato Brasileiro, né, no Campeonato Nacional, e o Atlético líder do Campeonato Brasileiro, né? E aliás, né, o Vasco nunca venceu no estádio da Arena do Atlético, né? Desde 99, quando foi inaugurado, né, o estádio do Atlético, né? 17 jogos, 13 vitórias do Atlético e 4 empates. Nunca venceu no estádio, né? E a série negativa do Vasco de 4 derrotas seguidas, né? O último jogo, a última vitória do Vasco foi contra o Grêmio na primeira rodada do Campeonato Nacional. Então, o time do Atlético venceu que estava com a superioridade numérica no jogo, né? Já que o Hugo Moura foi expulso, né? Então, meus amigos, tendo aí a 4ª derrota seguida, e o primeiro tempo foi de um domínio absoluto do Atlético, mesmo quando estava com 11 jogadores em campo, né? De cada lado,
No intervalo, o placar de finalizações marcava 12 para o Atlético e 0 para o Vasco, né? E também, nos primeiros 5 minutos, o Atlético já havia criado 2 chances de perigo, né? E ainda o cenário ficou ainda mais favorável para o Atlético quando o Hugo Moura foi expulso, né? Foi expulso de campo, depois deixou de deixar o Zapelli sozinho, né? No campo de ataque, né? Com apenas Léo Jardim à sua frente, o volante que havia jogado no Atlético até o mês passado, né? O Hugo Moura, ex-Atlético, né? Puxou meia, levou cartão vermelho direto. E o Atlético era mais ofensivo, já tinha 3 bolas na trave, né? Tinha a bola na trave, inclusive, quando chegou ao gol. E aí o Gamarra achou uma boa bola para o Luiz Quivel, que pisou na área, rolando para o Eric para fazer o gol, abrindo o marcador 1-0, né? E seguiu melhor na partida, criando novas chances, mas não foram aproveitadas. E a etapa final começou com mais uma bola do Atlético Paranaense na trave, mas o panorama mudou no jogo, né? Mudou nessa figura. O time do Atlético continuou com a bola, mas teve dificuldades para tentar conseguir levar perigos, e o Vasco da Gama conseguindo tentar fazer uma marcação para assim, de uma marcação no ataque, marcação no campo de ataque. Finalizou 6 vezes, né, no segundo tempo, né? E o Ferretti ainda balançou a rede, né, mas estava impedido, né? E o jogo assumiu um ritmo mais lento na etapa final, né? Terminando aí assim com o placar do primeiro tempo. Então, meus amigos, o Vasco tenta recuperar na competição a partir das 4 horas, das 11 da manhã de domingo que vem contra o Vitória, e o Atlético Paranaense no jogo contra a equipe do Palmeiras a partir das 4 horas da tarde, né? No jogo contra a equipe do time do Palmeiras em São Paulo. Então, meus amigos, o Vasco, meus amigos, não tendo treinador, né, que possa ter uma contratação de um treinador. Então, meus amigos, está tendo dificuldades na equipe do Vasco, né? E o Ramon Dias foi embora, né? Tentando contratar um treinador, né? Tendo uma situação aí de mudança. Meu amigo, não tá fácil não. O time do Vasco da Gama tá tentando conseguir ter alguma reformulação na equipe, né? De uma coisa mínima para tentar conseguir sair dessa situação e tentar conseguir achar uma forma para conseguir chegar mais em cima da tabela do Campeonato Brasileiro. Então vamos ver o que vai acontecer aí. Então, nesse jogo do Vitória pode ser importante para a retomada de caminho das vitórias no Vasco da Gama. Vamos falar aqui, pessoal. Vamos falar aqui sobre o Botafogo, que foi derrotado contra a equipe do time do na equipe do time do na equipe do time do Bahia, 2-1 para a equipe do Bahia, né? O time do Bahia assumindo a vice-liderança do campeonato nacional, do Campeonato Brasileiro, o time do Botafogo ficando na terceira colocação, e a equipe do time do Bahia com os gols de Everaldo e do Rafael Ratão conseguiram aqui a vitória importante, né? O time comandado pelo Rogério Ceni conseguiu se impor a conseguir uma vitória contra o Botafogo. Foi a primeira vitória fora de casa do time do Bahia no Campeonato Brasileiro, né? E o Alvinegro até mostrou disposição, né? Mostrando disposição na partida, né? E chegou a estar melhor no jogo do segundo tempo, mas cometeu erros-chave, principalmente na parte tática do jogo aí, né? Por conta da substituição também, que entrou aí o Alexander Barbosa de atacante, né? Que a gente não conseguiu entender, né? Que fizeram chegar ao fim da sequência de 5 partidas de invencibilidade. O Jefinho marcando gol para a equipe do Botafogo. Então, a equipe do time do Bahia é o vice-líder, né, do Campeonato Brasileiro, empatado em pontos com o Atlético Paranaense com 10 pontos, mas os baianos levam pior no saldo de gols, 4-2 para o Atlético, e o Botafogo que abriu a rodada na liderança, agora cai para a terceira colocação com 9 pontos ganhos. Então, o time do Botafogo enfrenta a LDU pela Libertadores da América às 9h30, nesta quarta-feira. E o próximo compromisso do Campeonato Brasileiro vai ser contra o Fortaleza às 4 horas da tarde no Castelão. E o time do Bahia enfrenta o Bragantino no próximo domingo às 18h30.
né, no estádio na Fonte Nova. E falando sobre isso aí, do que a gente vendo aí nessa, né, um detalhe muito importante aí, e que o primeiro tempo que temos aí, teve aí um primeiro tempo, um bom primeiro tempo, um ótimo primeiro tempo, né, diga-se de passagem, no Newton Santos, né. O Botafogo e Bahia mantiveram seus estilos de jogo, né, fizeram um duelo muito ofensivo, né, com poucas, faltas, né, e os baianos saíram da frente, né, saiu na frente, mas ambos os lados tiveram chances de claras de marcar para até mais gols, né. Pelo Botafogo, o Luiz Henrique foi destaque, né, ele chegou a balançar as redes, mas estava impedido no lance, também foi participativo com tabelas e triangulações na equipe alvinegra, e é o jogador que levou mais perigo à defesa do Bahia, né, os passes em profundidade, os facões, né, que foram muito explorados pelo alvinegro. Já o Bahia apostou no talento do Everton Ribeiro e do Cauli, mas a principal arma foi o Santiago Arias, que estava tendo uma liberdade para descer pela direita e teve a chance clara de marcar e participando aí, né, do lance que originou o pênalti, e o Everaldo fez o gol, né, que pouco antes havia visto o John salvar um gol em cima da linha, no milagre, né, cobrou bem a penalidade, determinando 1-0 no intervalo, e na segunda etapa, e nós vamos estar falando sobre isso também, que a gente falar sobre isso, né, que depois, falando sobre tudo que nós vamos falar aqui sobre o segundo tempo, né, sobre isso. Porque o segundo tempo, começou melhor para o Botafogo, né, contando também com uma mexida do Rogério Ceni, né, e que saiu o Everton Ribeiro para a entrada do Rezende, né, eh, porque a vitória do time do Bahia passou pelas mãos do goleiro Rogério Ceni, né, que teve a mexida aí do Everton Ribeiro no lugar do Rezende, que trouxe o Botafogo de volta para o jogo, certo? E que trouxe o Botafogo de volta na partida, né, que nós vamos estar falando aqui, e que ele permitiu a ascensão do Botafogo, que passou a sufocar mais o adversário, né, não demorando para conseguir o empate do jogo, né, o Jefinho voltou a balançar a rede depois de muito tempo, né, depois de muito tempo, quase 6 meses depois, né, desde o dia 27 de abril, né, depois de 4 meses, né, desde o dia 27 de abril, né, ou melhor, 27 de janeiro, desde o campeonato estadual, né. E o Alvinegro seguiu melhor, teve chances para virar o jogo, mas o Bahia soube segurar bem e também com uma correção do Rogério Ceni, né, com uma correção, né, e que reajustou a sua defesa, né, e teve de colocar ali o Depena e o Ratão para conseguir sair com a vitória positiva, né, e ainda pelo menos aí colocando o Depena e o e o Ratão para tentar conseguir fazer, né, em que tentar corrigir defensivamente ao longo do confronto. E o Arthur Jorge, inclusive aí, né, que aí tivemos a situação de colocar o jogador aos 36 do segundo tempo, né, que eu não entendi, chamou muito mais atenção, porém foi difícil entender a função em campo dele, né, já que ele pouco tocou na bola, quando tocou, pouco contribuiu, né, e aí não sabemos aí, e de quebra que a substituição mudou o cenário da partida que aconteceu aí, né, que então, o Barbosa, antes da entrada do Barbosa, o Bahia pouco levava o perigo no segundo tempo, e aí com as entradas também do Ratão e do Depena do lado do Bahia, que definiu a partida com um gol aí do Ratão, né, do lance aí que o Ratão fez o gol. Então, meus amigos, hã, e o Botafogo deixando buraco em sua defesa, então o Rogério Ceni teve estrela para tentar conseguir mudar a situação e garantir a vitória para a equipe baiana do time do Vitória. Então, meus amigos, o Bahia é o vice-líder do Campeonato Brasileiro, né? Sem dúvida nenhuma, né? O Bahia vencendo aí, nesse momento aí, o Bahia é o vice-líder e o Botafogo, terceiro colocado, que vai encarar contra a LDU do Equador, né? Nessa quarta-feira, a partir das 9h30 da noite, no estádio do Newton Santos,
pela Libertadores. E no próximo domingo temos aí temos o jogo contra o Fortaleza pelo Campeonato Nacional às 4 horas da tarde, pelo horário de Brasília. Tá bom, pessoal? Gente, muito obrigado pela sua companhia em mais um pós-jogo aqui do Conversa de Torcedor, de uma maneira diferente, de uma maneira muito diferente aqui para vocês conferirem aí o pós-jogo dessa quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Muito obrigado a todos pelo seu carinho, pela sua companhia. Se inscreve, compartilha nossos vídeos, também acionando o sininho das notificações e deixando aquele like que ajuda demais o nosso crescimento do canal do YouTube, também fortalecendo nosso trabalho, ajudando demais o nosso crescimento do canal do YouTube, também fortalecendo nosso trabalho, repetindo para vocês, e também acompanhando pelas redes sociais do Conversa de Torcedor. E não esquecendo de nos acompanhar no Conversa de Torcedor Notícias, terças e quintas-feiras, às 18 horas, e também aos sábados com o nosso programa ao vivo, às 11 da manhã, para a rádio Nossa Senhora de Copacabana, 98.7 FM, a onda que chega ao seu coração. Acompanhando pelo YouTube do Conversa de Torcedor, pela rádio 98.7 FM, também acompanhando pelo site radionc.com, pela Rádiosnet. Não esquecendo, hein? Conversas Torcedor Notícias no canal do YouTube, 18 horas, terças e quintas, e no sábado agora, no sábado, né? Todos os sábados, melhor dizendo aí, né? E também aos sábados, o nosso programa ao vivo, o Conversa de Torcedor da Rádio Nossa Senhora de Copacabana, às 11 da manhã. Tá bom, pessoal? Muito obrigado a todos e até o próximo pós-jogo para você aqui do Conversa de Torcedor, aqui no nosso canal do YouTube para você, aqui no nosso canal do YouTube para vocês. Valeu, galera!